Quer conhecer esse clássico receiver da indústria nacional dos anos 70, da marca Polivox PR2200? Assista o vídeo até o final aí que você vai conhecer todas as funções, todos os detalhes e um pouco da história desse equipamento. Olá pessoal, então é isso, mais um vídeo aqui desse canal da série Conhecendo os Equipamentos, e dessa vez você vai conhecer um Polivox PR2200, um receiver clássico top de linha dos anos 70, dessa grande indústria nacional. Não confunda com a indústria moderna, né? Eles só usam o nome hoje em dia, mas a Polivox sim produzia esses equipamentos dos anos 70, e hoje você vai conhecer esse equipamento aqui. Então é isso, antes de iniciar o vídeo aqui, estou com o manual dele, estou com o equipamento, você já viu ele ligado aí, não vou ligar mais ele, ok? Já desliguei ele. Antes de iniciar, que gostaria de dar um recado. Qual é o recado? Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, dos anos 80, alguma coisa que vale a pena dos anos 90, e aqui nesse canal você vê conhecendo os equipamentos, comparativo entre equipamentos, inclusive já fiz um comparativo entre o 2200 e o 1800, que é um abaixo dele, vou deixar aqui na descrição para você assistir e ver a diferença aí, ok? Curiosidades, venda de equipamento, compra de equipamento, tudo com relação a essa geração. Tem interesse em conhecer? Quer conhecer um pouco mais? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like aí para ajudar no vídeo, ok? Polivox, lá dos anos 70, realmente nessa época esses equipamentos eram sim fabricados praticamente 100% feitos no Brasil, ao contrário do que é hoje, que é 100% feito lá fora e simplesmente colocado o nome aí, tá? Então um equipamento desse, para você que não sabe, com certeza era feito tudo aqui. Se você for olhar todos os componentes, praticamente todos tem ali Made in Brasil, né? Componentes, partes, peças, praticamente tudo. Então nos anos 70, para quem não sabe, não viveu os anos 70, a gente tinha aí uma indústria muito forte que produzia esses equipamentos, e como eu já falei em algum vídeo aí desse canal, que tem muito vídeo por aí, inclusive existem países considerados de primeiro mundo que não tem uma marca tão forte como Polivox e Gradiente aí no seu portfólio, digamos assim, né? Então países de primeiro mundo que não construíram esses equipamentos, não tinham equipamentos próprios como o Brasil dos anos 70 tinha, para você ter uma ideia, né? E o receiver? O que é um receiver? Se você está entrando nesse vídeo ou nesse canal e não sabe o que é, nada mais é que um equipamento que você tem rádio AM/FM, como você viu ele tocando no início aí, e amplificador. Ao contrário do que se vende hoje, né, que são esses equipamentos tudo junto, numa peça só, nessa geração a gente tinha equipamentos modulados. Então você tem o receiver, como eu já disse, AM/FM e amplificador. Aí você tinha o tape deck, o toca-fitas, o toca-discos, o equalizador, as caixas tudo separado. Ainda que a gente pode ter mais separação ainda. Existem equipamentos que você tem o rádio e o pré e o power todo separado aqui, tá? A gente teve uma geração anterior a essa de hoje, que se vendia os home theater, mas o pessoal conhece receiver mesmo pelos home, né? Mas esse equipamento não tem nada a ver com home, ele é estéreo. Ele foi feito para toca-discos e para toca-fitas mesmo, que eram as mídias que a gente tinha nos anos 70 e nos anos 80, ok? Então é isso, agora que você sabe mais ou menos o que é um receiver, vamos lá, vamos ver as funções aqui do PR2200, tá? Tecla Power, liga, desliga, uma tecla de chave ainda, né? Bem robusta, coisa dos anos 70 mesmo, conexão ou é uma conexão que se perdeu hoje em dia, que é de fone de ouvido. Então você pode conectar o teu fone de ouvido aqui e escutar o áudio que você está querendo curtir aqui sem precisar estar saindo som nas caixas. Então você coloca, é clássico dessa geração de equipamentos ter o fone de ouvido, tá? Aqui a gente tem um chaveamento de caixas, então você tem um desligado, então eu desligo as caixas e escuto pelo meu fone de ouvido. Tem um par de caixas aqui no sistema A, então você pode ligar duas caixas aqui, você pode ligar duas caixas no sistema B, ou as 4 caixas juntas. Então você pode usar elas separadas, duas num ambiente, duas em outro ambiente, ou as 4 juntas. Não é surround, não é canal central, não é subwoofer, tá? O mesmo sinal que é injetado no A, é injetado no B, então você não tem diferença nenhuma, tá? Então você tem que tomar cuidado com as caixas. Hoje em dia, né? Antigamente as pessoas sabiam fazer uma conexão do equipamento desse. Hoje em dia se perdeu essa
como é esse conhecimento, digamos assim. Hoje o pessoal quer plugar lá e não sabe o que que é, como que funciona, para que serve, o que que pode, o que que não pode ligar. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o controle de tonalidade, como ele é um amplificador, então você tem aqui os controles de agudos, né? O famoso para você que está entrando aí e não sabe o que que é, a gente chama de agudo. Então aqui você tem um controle escalonado, ó, perceba. Ele faz um barulhinho aí, você tem escala. Graves, que é o tum-tum-tum-tum, né? Aqui você tem os graves, tá? O pessoal mais antigo vai estar tirando sarro da minha cara, mas a gente tem que entender que essa geração moderna não tá sabendo muito das coisas aí. Vamos lá, então graves, aqui você tem os controles escalonado também. Balanço, então você tem um lado aqui, R e L, né? Porque é um equipamento estéreo. Essa tecla aqui com certeza se perdeu hoje, não existe mais essa divisão, né? Você poder saber o que está saindo no meu canal L e o que está saindo no meu canal R. Hoje não, né? O equipamento é estéreo, sai lá o som, mas se você quiser dividir o som, saber o que está saindo num canal e saindo no outro, você não tem mais como. Isso aqui se perdeu aí no tempo. Aqui a gente tem vários controles, né? A diferença do 1800 que só tem uma seção. Veja lá a diferença entre o 1800 e o 2200, mas a maior diferença, né? Assista lá o vídeo que é interessante, está no amplificador. Isso aqui é um amplificador, hein? Esse aqui, um receiver desse, ele toca mais que muito amplificador sozinho aí, tá? Então vamos lá, sinal. Então você tem aqui um sistema que você tem um VU aqui me indicando a quantidade de sinal que eu tenho na minha FM que está sintonizada, ou então eu posso alterar para saber qual é o sinal do áudio, tá? Aqui nesse VU que está ali dentro, tá apagadinho, né? A gente tem essa máscara negra aí. Bom, quer ver ele aceso? Eu fiz um vídeo desse equipamento aqui, provavelmente de demonstração de venda, vou deixar aqui na descrição, assista lá que você vai ver ele funcionando aceso aqui, é muito bonito o equipamento, como você já viu no início aí. Bom, tecla muting, tá? Todas essas teclas aqui, pessoal, hoje são perdidas, né? Você não tem mais nos equipamentos modernos, tá? Tô tentando fazer uma comparação desse equipamento com o equipamento moderno, porque às vezes tem muita gente nova que entra nesse canal e quer conhecer um equipamento desse e não tá sabendo o que a gente tinha, né? Quais são as opções, quais são as funções que a gente tinha na nossa época. Bom, vamos lá. Muting, por quê? Porque a estação hoje, o cara vem aqui, aperta um botão, ele vai de rádio em rádio. Então ele não vai mais ficar entre uma estação e outra tentando procurar uma rádio aqui, tá? Num sistema analógico, então você vai indo, né, analogicamente, ele vai passando entre uma rádio e outra. E o muting serve para quê? Para você cortar o áudio enquanto você não sintoniza a rádio. Então, enquanto eu não sintonizei a rádio, ele vai cortar o áudio, ok? Só vai abrir o áudio quando eu realmente sintonizar. Tecla perdida hoje também, porque hoje no digital você simplesmente aperta, ele vai de rádio em rádio e pula a parte que não sintoniza, né? Entradas, então você tem aqui o Source 1, Source A, no caso, e Source B, também teclas perdidas, né? Hoje dificilmente tem um equipamento que tem uma entrada auxiliar. Quando você vê equipamentos aí que as pessoas falam assim, pô, eu queria gravar num outro equipamento, não tem como. Porque essas teclas foram perdidas. Isso aqui são entradas monitores, uma entrada com uma saída. Então, qualquer equipamento que precise entrar o sinal e receber o sinal, tanto do rádio como das outras funções do equipamento, você utiliza aqui. Então, hoje em dia, o que eu vou te dizer? Um gravador, né? Então, um gravador de MD ou um gravador de CD, alguma coisa assim, ou até mesmo um MP3 que você queira gravar aí, tem a função REC, né? Então aqui você precisa dessa conexão, porque ela tem tanto a entrada, o áudio vai entrar no equipamento, tanto o áudio vai sair do equipamento para algum outro equipamento. Essas duas conexões aqui, teclas perdidas. Aqui tecla A, de cópia, então você consegue selecionar aqui qual das duas conexões ou dos equipamentos que você está conectando aqui vai receber esse sinal, tá? Aqui a gente vai ter um filtro de outra tecla perdida, hoje em dia já não se tem mais, que é um filtro para cortar algum ruído alto no FM, tá? Lembrando, esses equipamentos aqui são dedicados ao AM e FM, então tem várias teclas aqui com funções das funções do AM e do FM, tá? Então aqui você tem essa tecla que corta esse ruído. A gente tem um filtro de agudo, filtro de grave, mesma coisa, teclas perdidas hoje você não encontra mais, vou repetir isso várias vezes aqui nesse vídeo. Para que funciona, né? Às vezes você está recebendo um sinal, principalmente toca discos ou às vezes toca fitas, que o agudo está um pouco excessivo, digamos assim, você consegue fazer um filtro, então você consegue cortar um pouco desse agudo, né? Hoje em dia seria necessário essa tecla aqui, principalmente por causa dos MP3.
né? Hoje tem MP3 aí com baixíssima qualidade e às vezes você está escutando lá e o agudo tá horrível. Aí você tecla aqui, talvez melhore um pouco o seu agudo, cortando um pouco do filtro aqui e adicionando um pouco aqui, né? Então você tem uma opção aqui para tentar melhorar o áudio ruim que está entrando no seu equipamento, tá? Aqui o filtro low cut, que seria o filtro de graves. Isso aqui é interessantíssimo para quem utiliza toca-discos. Toca-discos, às vezes, ele começa a emitir, digamos assim, um sinal que você não escuta, mas que o amplificador amplifica e que tuas caixas recebem. Então, às vezes, você está escutando lá um intervalo entre um disco, você não está escutando nada, mas a tua caixa está lá, ó. O alto-falante, né? Isso aqui é um filtro de graves, então ele corta essa baixa frequência que você não escuta, ok? E aí, ou que o amplificador não vai amplificar, ou alguma coisa assim, tá? É que hoje em dia as pessoas escutam, né, as frequências que antigamente não se escutava, né? Então aqui a gente tinha, digamos, 50 Hz para cima, hoje tem gente que escuta 20, 30 aí, não sei como, mas escuta. Bom, vamos lá, subwoofer, né? Então, continuando, então aqui você tem esse corte de graves. Mono estéreo, tá? Tecla perdida também. Você pode clicar o mono, você vai ter um sinal injetado nos dois canais, mas essa função serve mais para o FM, tá? Às vezes o teu FM tá ruim, tá desbalanceado, alguma coisa assim, você aperta o mono, ele joga um sinal nas duas caixas aí iguais, sem fazer distinção de um lado e do outro, ok? Loudness, reforço de graves e agudos, né? A gente tem um reforço tanto de grave e agudo, dependendo do sinal que você injeta. Acontecia isso muito com tape deck, às vezes o sinal não está muito bom e tudo mais. Você tem o loudness, que você vai dar aquele up tanto em agudos como em graves, vai dar aquele reforço. Isso serve mais em alguns equipamentos mais profissionais, acontece muito quando você está com baixo volume. Então você tem baixo volume, você dá o up aqui, ele dá um peso, né, circuitino em baixo volume. Você vai aumentando aqui, ele vai dando punch em tudo, porque isso aqui não tem distinção. Conforme você vai aumentando o volume aqui, ele vai aumentando tudo, grave, agudo, ao contrário de equipamentos modernos, que quanto mais você aumenta aqui, ele mesmo vai se auto-equalizando e vai tirando grave, tirando agudo. Você vai vindo aqui e fala assim, pô, o som tá ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Por quê? Porque tá tirando grave e tá agudo. Aqui não. Aqui se você tochar aqui o grave, tochar o agudo e fazer isso aqui, ele vai tocar. Não tem controle nenhum, não. Não tem controle de tração. Vou fazer um comparativo, tá? Bom, aqui a gente tem a chave seletora, AM, FM, fono, que é o fono específico para toca-discos, você conecta o toca-discos nele aqui, auxiliar, né, e microfone. E aqui o botão do dial, você está vendo lá o ponteiro indo lá, ó, acho que dá para ver, né? Então aqui você tem o dial, ele fica escuro, totalmente apagado quando não está sendo utilizado, e quando eu ligo ele acende verde, como você viu no início aí. Beleza? Vamos olhar atrás, porque atrás todas as conexões que eu falei aqui estão lá atrás. Hoje em dia, vou fazer de novo esse paralelo com hoje em dia o cara põe na tomada, aperta o play e já está funcionando, né? No máximo, conecta as caixas lá num plugzinho que nem sabe aonde põe. Aqui não, aqui se você não souber fazer uma conexão nesse equipamento, você fica perdido. Vamos lá olhar? Então é isso, aqui a gente tem o painel traseiro do PR2200, verifique lá o vídeo do 1800 com 28200, você vai ver algumas diferenças aqui nas configurações, conectores para antena. Mudei o foco aqui da câmera, conectores de antena, com esse conector aqui de rosquear, tá? Conector de aterramento para o toca-discos, entrada para microfone, né? É uma tendência dos anos 70 você ter a conexão de microfone para poder fazer falar, alguma coisa assim. A gente teve várias ondas no Brasil, né? Essa época com o microfone, depois teve o karaokê e hoje voltou, né? Você ter conexões para microfone. Fono específico para toca-discos, só funciona com toca-discos, auxiliar, qualquer coisa, videogame, televisão, computador. Aqui a gente tem uma conexão interessante que é pré-power, como eu falei no vídeo de demonstração dele, você pode utilizar esse equipamento aqui como pré-amplificador em um amplificador. Quer dizer o que? Você pode colocar um buster nele, vou falar como talvez alguém entenda, ou um módulo. Imagine hoje você tem um CD de carro e o teu CD de carro não toca lá teu subwoofer, tuas outras coisas, você pode colocar um módulo de carro nele lá, né? Para dar o buster no caso. Aqui é a mesma coisa, você pode tirar um sinal daqui, inclusive eu fiz um vídeo, uma live na verdade, usando esse equipamento como buster num PA800 da Signos, vou deixar aqui na descrição para você assistir. Então você consegue ligar um buster aqui e conectar umas caixas mais fortes e fazer com que ele controle esse buster aí, esse módulo, digamos assim.
Detector output, isso aqui é uma função que se perdeu, né? É o FM, para você poder... É um sistema de quadrifonia e tudo mais. Isso aqui realmente não é utilizado mais hoje em dia, não. Eu ainda vou fazer um vídeo específico sobre isso daqui, colocando um Marantz 4400 ou um outro equipamento quadrifônico para a gente poder discutir um pouco sobre isso daqui, para você ver como esse equipamento aqui ele saiu preparado por uma tecnologia que estava entrando no mercado, mas a tecnologia durou 2, 3 anos e morreu, né? Sobre o quadrifônico. Eu acho que já fiz um vídeo sobre o quadrifônico, vou deixar aqui na descrição. Vamos lá. Pré-power, então você consegue selecionar aqui, inclusive no vídeo lá, na live que eu fiz desse aparelho pré-amplificando o PA800, eu reclamei que esse equipamento estava aquecendo demais. É uma dúvida que eu tenho, né? Então aqui a gente consegue separar, entendeu? O amplificador dele aqui com o pré. Porque o que aconteceu lá? Eu estava usando o Buster aqui e não estava usando caixas aqui. E por mais que eu colocasse volume nesse equipamento, esse amplificador estava aquecendo, porque ele estava recebendo sinal. Aí nessa chave aqui a gente consegue fazer a separação. Se você quiser usar ele com o amplificador atuando ou sem o amplificador atuando, quando o amplificador auxiliar estiver acionado aqui. As conexões de tape 1, tape 2, como eu disse, existe a entrada e a saída. Então, digamos hoje, né, um MP3, eu quero gravar lá uma rádio, o meu MP3 tem a função REC. Aqui você pode fazer, porque você pode usar o MP3 entrando aqui, escutando ele lá normalmente, e aqui você pode sair para gravação. No computador, né, hoje você pode pôr um programa, quero gravar uma rádio num programa, né, de computação. Se sai daqui, joga no teu computador e já está gravando, né? Aqui é a mesma coisa, aqui tem uma conexão que era utilizada na época, um opcional, só se utiliza no AC, tá? Então aqui são essas conexões. Aqui você tem os dois fusíveis de canal. Quando eu fiz a opinião sincera do 1800, eu falei que isso aqui pode ser um ponto positivo e um negativo. Primeiro porque é um equipamento de 40 anos e muita gente destruiu esse tipo de aparelho porque isso aqui estava a acesso de qualquer um. Um parênteses aí. Então quando isso aqui está lá dentro, a pessoa não faz cagadinha, né? Mas quando está aqui fora, a chance de fazer cagadinha é muito maior. Isso aqui é perigoso, mas hoje em dia se perdeu, mas aqui você tem os dois. Para quem sabe o que está fazendo é muito bom, né? Parou, você vem, troca, sem problema nenhum, não precisa abrir o equipamento, tá? Chave de voltagem, outra coisa, né? Que hoje em dia as pessoas se perdem. Às vezes a gente vende um equipamento para uma pessoa, a pessoa, pô, liguei lá, tá fedendo, tem alguma coisa errada. Tá, mas que voltagem é a tua região? 220. Pô, o equipamento seu é de 110. As pessoas acham que o equipamento 270 tem a função de voltagem automática. Negativo, tá? Aqui tem uma função de voltagem, então de tensão. Você pode colocar aqui no 110, que é o meu caso aqui, ou 220. Então quando você adquire um equipamento antigo, isso é importante para quem quer adquirir equipamento, você tem que perceber, notar, se atentar, digamos assim, com relação à voltagem da tua região. Porque tem alguns equipamentos importados que às vezes ele não tem 220. Tá? Isso aconteceu muito, eu vi muito Sansui aí sendo detonado porque a pessoa comprava lá e não se atentava que esse equipamento provavelmente era mercado americano e ligava no 220 e pá, perdia tráfego, perdia tudo, tá? Parênteses aí. Bom, fusível de fonte, aqui são as tomadas auxiliares para você ligar os teus equipamentos. Duas, elas acionam, se eu não me engano, duas acionam normalmente e uma só quando eu ligo o equipamento, ou ao contrário, agora eu não me lembro aqui, mas é mais ou menos isso. O painel traseiro do nosso PR2200 clássico vintage da indústria nacional dos anos 70. Vou aproveitar que antes de continuar ali mostrando as outras partes, manual de instrução do PR2200, né? Nessa época, para você ter uma ideia, deixa eu ver se esse aqui tem. Para você ter uma ideia, né? Hoje o manual, fazendo sempre esse comparativo com o que a gente tem hoje o manual você compra um equipamento, pô, cadê o manual para fazer a instalação? Não tem. Você vai ter que ir lá baixar um código, ir na internet e o manual é online, né? Antigamente não, né? Antigamente tinha que o papel, tudo bem discriminado, inclusive essa geração aqui, ó, a gente tem até o esquemário. Então, digamos assim, a pessoa leva o equipamento para fazer manutenção, o próprio esquemário está aqui, ó. Você consegue encontrar, né, um técnico pode solucionar o problema do teu equipamento aí, sem precisar de ficar dependente de uma assistência, alguma coisa assim. Aqui, ó, vários tipos de conexão, toca-discos, tape de rolo, caixas, né, bem completo. Como eu disse, hoje você compra um equipamento, fica, pô, vou ter que ir na internet e ver como que faz as conexões. Bem completo, ó, tensão. Tá? Então, essa, pessoal,
é a nossa indústria dos anos 70, tá? Para você ter uma ideia aí, para quem acha que no Brasil, né? Como eu disse no início, estou fazendo esse vídeo mais para quem às vezes não conhece isso daí. Acho que no Brasil a gente nunca fez nada na vida. Não é bem assim, tá? Isso aqui é todo nacional, nada vindo de fora. Né? Nos anos 70 a indústria nacional tinha que ter a nossa nacionalização, digamos assim. Hoje em dia a gente tem só a nossa importação, né? Os caras só importam de fora, o chinês fabrica e manda para nós aí. Bom, aqui as especificações, tudo mais, tá? Então, manual bem completo. Bom, e como eu disse da indústria nacional, a gente tem uma característica aqui, tanto no 1800, no 1500, até nos receivers da Gradiente da concorrente, qual é? A madeira. Sim, se utilizava madeira aqui no caso do gabinete, tá? Esse gabinete aqui, ó, né? A caixa do equipamento é de madeira. Por quais motivos? Por quais motivos você acha? Eu aqui acho que era feita de madeira. Primeiro, por aquilo que eu já falei, né? Era feita no Brasil. Então, o acesso que a gente tinha, talvez na época, para o alumínio, para o aço, era mais complicado e mais caro, pode ser. E aí é óbvio que se optou por fazer por um material que era mais abundante na época, talvez, né? Hoje, talvez não, né? A nossa madeira, não vou falar sobre isso, mas vou falar. Nossa madeira boa mesmo não fica aqui, vai embora. Então aqui a gente tinha a madeira. Então a própria Polivox mandava uma indústria fazer os gabinetes para poder baratear, né? É um dos pontos que eu acho. Então barateava, fazia aqui a madeira, era mais barato fazer. Se você pegar móveis dos anos 70, dos anos 60, pô, era madeira maciça, né? E era mais barato fazer do que fazer com ferro, alumínio, alguma coisa assim. Hoje talvez seja o contrário. Então, por um lado era mais fácil e mais barato fazer, então a Polivox mandava fazer. Por outro lado, a gente tem a tendência do mercado, né? Era uma tendência a gente usar um acabamento de madeira, né? Era mais chique, digamos assim, você ter uma sala toda de madeira natural, você entrar em casas dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, você vai ver que, talvez dos anos 50, não, mas dos anos 40, muita madeira, se utilizava muita madeira. Hoje não, né? Hoje a gente nem, na verdade, nem tem madeira, mas aí é sei lá, é um amontoado de resina que você compra aí. Bom, então talvez seja são os dois pontos que eu acho que esse tipo de equipamento dos anos 70 depois foi substituído por lata, tá? Depois foi substituído por lata. Mas esses são os dois pontos. Um, que era uma tendência, se usava muita madeira, e outro para baratear, porque não se tinha tanto acesso à usinagem lá de aço, de alumínio, alguma coisa assim, tá? Madeira. Aqui a gente tem o fundo dele, normal, aqui sim, né? Lata, aqui é madeira, os parafusos, pés de borracha, tudo produzido aqui, pessoal. Essa chapa é produzida aqui, esse gabinete é produzido aqui, borracha produzido aqui, nada importado, tá? Vamos olhar por dentro, porque talvez eu ache alguma coisa importada lá dentro. Vamos dar uma olhada por dentro? Então aqui a gente tem a parte interna dele, e o que você mais vai encontrar aqui dentro, adivinha o que é? É Made in Brasil, Made in Brasil. Capacitor, placas, componentes, até os integrados, né? Talvez, se você me perguntar assim, César, o que talvez não seja nacionalizado? Talvez esse variável, talvez uma ou outra bobina seja japonesa, talvez, que mais? Placas, todo o circuito aqui, é praticamente tudo made in Brasil, made in Brasil. Se você quer entender um pouco mais sobre por que, né, que nessa época a gente fabricava os componentes e a gente tinha que montar, ou as indústrias tinham que montar equipamentos nacionalizados, inscreva-se no canal, ative o sininho, que ainda vou fazer um vídeo comentando sobre o que acontecia nos anos 90, quer dizer, nos anos 70 aqui no Brasil. Tem muita gente que não sabe, tá? Então vamos lá, quem viveu essa época sabe, quem não viveu não sabe. Então se eu for olhar aqui esse equipamento e tentar descobrir qual é a porcentagem de material que não foi produzido por um brasileiro nos anos 70, vou dizer assim que talvez tenha 1%, 2%, cara, se tiver 3% de alguma coisa que não foi feita no Brasil aqui. O resto é tudo feito no Brasil. Então,
se tinha indústria para fazer isso, indústria para fazer isso. Isso aqui tem uma marca específica que era um fornecedor para Polivox, lâmpadas específicas que forneciam para a Polivox, os integrados específicos que eram fornecidos pela Polivox, as bobinas, tudo, talvez os transistores sejam importados que entram nesse 1, 2%, tá? Então bateram nessa tecla, mas aqui a parte interna é o amplificador, setor do rádio, painel com iluminação, variável do FM, placa de fonte, transformador, né? Então é isso aí. Inclusive, se você quer ver um equipamento desse daqui sendo comparado com um equipamento japonês, também já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, veja lá um equipamento japonês sendo comparado com esse equipamento aqui. Então é isso, liguei ele aqui para você ver ele aceso, né? Ele é máscara negra, fica todo apagado quando você não está com ele utilizado, e quando você liga, ele acende aí e vem à tona o painel, tá? Então hoje você conheceu o PR2200, um clássico vintage dos anos 70 nacional. E detalhe, você está vendo o painel apagar aí? Ele apaga e acende, porque infelizmente o equipamento tem 40 anos e hoje em dia o acesso a componentes de época é mais difícil. Então o que acontece? Hoje a modernidade faz com que a gente coloque LEDs, né? Então esse equipamento aqui tem LED no lugar das lâmpadas. Já fiz vários vídeos falando sobre exatamente isso, LED versus lâmpadas, e aqui um dos problemas é esse. A gente tem LEDs que se utiliza em um tipo de corrente, digamos assim. Então os LEDs são feitos para um tipo de energia, você sim bem rasteiro, né? Para o pessoal entender. Então o LED é feito para um tipo de energia e lâmpada é feito para outro tipo de energia. Por isso que a gente tem essa diferença aqui. Quando você substitui as lâmpadas por LEDs, isso acontece, mas acontece só no que você está vendo na câmera, ok? Eu aqui ao vivo não estou vendo esse oscilar aqui da energia. Então agora sim, finalizamos. Você conheceu um clássico vintage nacional, repetindo mais uma vez, dos anos 70, Polivox PR2200. Tem interesse em conhecer um pouco mais, outros modelos, outras marcas, mais assuntos, curiosidades com relação a esse tipo de equipamento, dessa geração? Inscreva-se no canal, ative o sininho. Vou pedir de novo para não esquecer de dar o like. E é isso aí. Deixa um comentário aí de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão ou alguma crítica com o que eu falei, deixa aí nos comentários que a gente continua conversando. Então é isso aí. Valeu. PR2200. Tá oscilando aí, mas é só a captação da câmera, tá? Beleza.